Olá, amigos queridos. Boa tarde a todos. Amigos queridos, companheiros da Casa do Caminho, companheiros da doutrina espírita. Vamos a mais um estudo desse guia da vida eterna que é o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Nós vimos então pedir o amparo do Mestre Jesus, de Maria, do Dr. Hermann, da direção espiritual da nossa casa, dos nossos mentores, do nosso Pai, acima de tudo, Deus, para que nós nos coloquemos disponíveis a esse estudo, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade abençoada de estudar e de nos conhecermos melhor e de nos desenvolvermos nessa nossa caminhada rumo à felicidade. Nós vamos estudar hoje um capítulo sui generis, um capítulo muito importante para nós todos, que é o capítulo 22. O título dele é Não Separeis o que Deus juntou. E ele consta de 5 itens. A passagem do Evangelho, e depois mais 4 itens, cujo título é Indissolubilidade do Casamento. Depois o 5º item, Kardec nos falando do divórcio, o capítulo cujo título é o divórcio. Então, para início de conversa, como todo o estudo do Evangelho, como todas as passagens de Jesus, nós temos que ter em mente que nós estamos falando não daqui do Brasil, do Rio, de 2021, nós estamos falando lá da Palestina, de 2021 anos passados. Então, uma outra época. E esse texto, como todo trecho do Evangelho, como todas as passagens de Jesus, é bastante complexo. Sempre é assim. Nós sabemos que a cada leitura, a cada estudo do Evangelho, nós conseguimos desvendar mais uma pontinha, andar mais um pouquinho, mas é assim mesmo. Por isso nós precisamos, durante toda a nossa encarnação, estar estudando cada vez mais. Porque a cada vez que nós estudamos, nós vamos descobrindo, nós vamos internalizando mais alguma coisa. Graças a Deus, né? Então, é necessário que a gente comece a tentar entender a complexidade desse texto. Se nós vamos ler baseados na nossa realidade, no nosso tempo, no nosso momento atual, nós vamos achar que vamos ver um domínio de Deus, um domínio ditatorial, uma imposição de Deus sobre as nossas relações. Porque a nossa percepção está carregada de preconceitos, está carregada na nossa visão de humanos, que é o que nós podemos oferecer por enquanto, da nossa cultura, enfim, dos nossos valores. Nós vemos aí os fariseus testando Jesus, sim, mas não é assim uma coisa banal. Nós estamos assistindo a um debate de gente grande. Os doutores da lei estão debatendo. Eles conhecem muito, eles são doutores da lei. Mas Jesus também conhece. Então, eles perguntam citando o Velho Testamento. E Jesus também responde citando
o Velho Testamento. São pessoas que conhecem profundamente a lei, tanto eles que perguntam, quanto Jesus que responde. Eles vão lá para o texto mais antigo, para Gênesis, e Jesus tinha pleno conhecimento do Velho Testamento. Então, esse texto nos mostra também, esse estudo, a importância de nós conhecermos a base, sempre, de forma geral, de tudo que nós procuramos saber. Na nossa atualidade, com essa facilidade do Google, da internet, nós nos desabituamos de procurar a origem, de procurar, de ler um texto em profundidade, porque nós temos tudo tão, Dr. Google, tão imediato, então aparece ali exatamente a expressão que a gente está procurando, e isso acaba nos fazendo muito comodistas. Nós já temos a tendência de ser. E nós não procuramos a origem daquilo, nós não procuramos a história daquilo, a base, porque é a base que nos segura, é a base que nos faz realmente ter um aprendizado sólido. Então, esse texto também nos ensina a estudar, também nos ensina o valor do estudo, da busca real do conhecimento. E a questão aqui não é o divórcio que está em pauta, mas a causa disso, porque o divórcio estava previsto lá no Velho Testamento, a gente vê no Deuteronômio, no item 24, dizendo assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não gostar de alguma coisa nela, poderá assinar um documento de divórcio, que é a tal carta de repúdio, né? E mandar embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e seu segundo marido também encontrar algo nela que ele reprova, também pedir divórcio. Enfim, vai adiante. E o divórcio, então, estava previsto. E ali, na época de Jesus, havia duas interpretações para essa questão. Uma mais rigorosa e outra mais branda. A mais rigorosa dizia que qualquer motivo podia pautar uma carta de repúdio, um divórcio. Se o marido olhasse para a mulher e não estivesse gostando do olhar dela para ele, pedia. Se ela não estivesse cuidando das coisas dele a contento, era motivo. Se ela não estivesse fazendo comida direito para ele, era motivo. Enfim, qualquer coisa, se ele achasse uma mulher mais nova que o interessasse, enfim, outra mulher que o interessasse, era motivo. Ele estava amparado pela lei. Então, lá ia a tal da carta. Pela outra interpretação, já era diferente. Ele teria direito a essa carta se a mulher o tivesse impedindo de cumprir a lei. Então, já não era mais qualquer questão. Então, na verdade, parece que essa discussão, os sábios, os doutores da lei, queriam, na verdade, saber a posição de Jesus, o que ele achava que era a interpretação válida, essa mais rigorosa ou a mais suave. As duas, né? Qual que ele achava, qual era o entendimento dele. Aí quando Jesus coloca, foi por causa da dureza de vosso coração, apesar de nós ligarmos sempre coração a sentimento, né, que é a figura que a gente faz, né, é da alegoria do coração, sempre nos remete a sentimento, aqui se refere também à razão, também ao entendimento, à clareza de propósitos que deve existir em qualquer relação.
Não é assim? O que nós estamos pretendendo com aquela relação? A gente não pode estabelecer uma relação sem levar em conta as consequências daquele nosso ato, daquela nossa proposta. Tem que haver uma racionalização também, uma procura mesmo de lógica naquilo. E aqui também, esse adultério referido por Jesus tem também uma concepção mais ampla, o que nós vemos lá no caso da mulher adúltera, como Jesus, que a lei mandava que a mulher adúltera fosse lapidada, né? Fosse morta por apedrejamento. E Jesus, então, consegue aquela maravilhosa sabedoria dele de perguntar quem ali não tinha pecado. Então, ele procura abstrair, ele procura dar um, um entendimento mais amplo da lei. Quando ele diz aqui, que lá, quando diz aqui a passagem, que lhes disse, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe. Isso era uma coisa muito séria. O homem abandonar suas origens, abandonar sua família, seria uma coisa muito séria, né, naquela sociedade. Então, essa união de uma só carne significa a possibilidade de fazer algo que só é possível com a união. É como se isso excede os limites de um ser humano sozinho. Então, a gente consegue ver isso como se fosse o germe da cooperação. É algo importantíssimo que você só consegue realizar com a união. A lei é de cooperação. Então, essa união é que vai trazer a, a possibilidade da perpetuação da espécie. Então, nós precisamos uns dos outros. E aí, nesse entendimento, há o germe dessa, se nós extrapolarmos esse entendimento, desse começo, né, dessa gênese. E nós vamos notar também que nesse capítulo, que parece que é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não há instruções dos espíritos. Então, eu ouvi algumas palestras comentando que deve ser porque o divórcio é problema nosso, é problema humano. Né? Está tratando, o capítulo está tratando de um ponto muito delicado. É a nossa responsabilidade de refletir. A questão da indissolubilidade do casamento é posta lá desde o século XVI, é muito antiga. Mas vem aquela intervenção de igrejas, a união igreja-estado, e o casamento, se a gente olhar a palavra, o juntar de casas, porque eram uniões por interesses, eram uniões de famílias, era o casamento de uma pessoa com outra pelo interesse de unir as famílias, por um interesse puramente humano, puramente material. Então, nós precisamos refletir se, seriamente, sinceramente, se a lei de amor está sendo respeitada, que é a lei fundamental. Nós somos, no início de um relacionamento, nós somos movidos por uma afinidade, por um interesse físico, por vezes nós até vemos algum defeito no início da relação, que nós podemos achar de defeito no outro, mas aí nós pensamos, não, depois, com a continuação, vai se modificando, e há modificações realmente com a convivência, mas nem sempre é para melhor. Então, nós precisamos entender que o que deve reger isso, esse início, essa relação, é o amor. Nós não podemos confiar ao outro a nossa felicidade.
Então, o processo, quando nós amamos realmente, é fundamental para nós, no sentimento real, é fundamental para nós a felicidade do outro. Então, ao mesmo tempo, é uma construção muito bonita, mas muito difícil. À medida que nós vamos nos autoconhecendo e nos melhorando internamente, paralelamente, nós temos que estar visando a felicidade do outro. Isso com a fricção do dia a dia, com o burilamento. Então, o nosso burilamento se refletindo na felicidade do outro e se refletindo no burilamento dessa relação que tem que se constituir sobre uma base sólida. E essa base sólida só com a argamassa do amor. Senão, ela nunca vai ficar sólida. A convivência é difícil. O compromisso de amor é feito, construído e fixado no dia a dia. Então, com o propósito sempre de fazer a felicidade do outro. Não é fácil, é difícil, até porque nesse nível de desenvolvimento que nós nos encontramos aqui na Terra, nesse momento que nós estamos, é muito difícil, é impossível uma união perfeita. Nós temos que ir lidando com o que o nosso desenvolvimento nos oferece. Nós precisamos nos lembrar também, nessa questão do divórcio, que o Espiritismo nos mostra que nós temos que considerar que se houve a união, é porque provavelmente lá na erraticidade, no nosso projeto encarnatório, nós entendemos, enfim, nós soubemos que deveríamos ter o relacionamento com aquela pessoa, aquele tipo de relacionamento no casamento, por várias razões lá que ocorreram na nossa trajetória como espíritos, e que, de alguma forma, aquilo vai ser necessário para o nosso desenvolvimento. Então, é claro que nós não podemos vai sair, então, eu me casei e tenho que ficar assim o resto da vida infeliz. A gente sabe que não é para ser assim, né? Não é essa a ideia, porque aí nós temos que levar em conta todos os fatores humanos que estão ocorrendo, né? Isso pode chegar até um limite de agressividade que não dá para evitar o divórcio. Então, aqui nessa beleza desse capítulo que nós temos hoje, eu acho que a primeira frase do item 2 resume todo o capítulo. Assim, é a frase, é o resumão, é o que é a essência desse capítulo. Nada é imutável a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Sim, é claro, nós estamos sujeitos a mudanças o tempo todo. Então, o que vem de nós, humanos, aqui, no campo material, é sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos. As leis divinas são a verdade. A verdade é imutável. Então, o que é lei divina não tem mudança de lugar, não tem mudança de tempo, elas são, simplesmente, porque são divinas. Se Deus é perfeito, se Deus é perfeito, suas leis são perfeitas. Então, o que é perfeito não exige mudança. No casamento, o que é de ordem divina, é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas nas condições que regem essa união, as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas que não existe no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, por todo o tempo, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. Cada cultura tem lá os seus valores fixados, valores humanos,
suas leis fixadas. Daí resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região, em uma época, é adultério em outra região, em outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade, nós precisamos, regular os interesses das famílias. E esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades. Então, assim, por exemplo, em um lugar, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário o civil, em outros o civil é bastante, é só o que basta. Então, a gente vê que em cada lugar, em cada tempo, as coisas mudam, mas a lei de amor é imutável, a lei de Deus é imutável. Lá no item 3, porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É o que nós vimos falando, a lei de amor. Então, Deus quis, com a sua lei, que os seres fossem unidos não somente pelos laços de carne, mas pelos laços da alma, a fim de que essa afeição mútua dos esposos se estenda sobre seus filhos, que eles fossem dois em lugar de um, a cuidar dos filhos e a fazer progredir a responsabilidade que nós temos na criação dos filhos que nós recebemos, que não são nossos, mas que é nossa a responsabilidade de fazê-los progredir. E se esses espíritos vieram para as nossas mãos, é nossa essa grande responsabilidade de fazê-los progredir junto ao nosso progresso. Então, ele continua aqui adiante, vamos pular um pouquinho. No entanto, se a lei do amor não regula a união, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituí-la. Não há nada que possa substituir. Se a lei do amor não regula essa união, nada pode substituir. Daí resulta que, frequentemente, o que se uniu à força, quer dizer, por conveniência, por um valor qualquer que não seja o amor, vai se separar. Por quê? Porque não tem base. Se não é constituída sobre a base sólida do amor, vai por si só se desmanchar, porque não é construída numa base sólida. Sem fundação, a casa não fica em pé, a construção não fica em pé. E o juramento que se fez ao pé do altar torna-se um perjúrio, porque se for pronunciado de forma banal, como uma oração repetida à toa, sem coração, ela não tem profundidade, não vai se firmar, não vai sobreviver. São assim as uniões infelizes que acabam se tornando criminosas, dupla infelicidade, quer dizer, para os dois, que seria evitada se nas condições do casamento não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei do amor. Por isso eu falei para vocês que esse texto todo é resumido lá naquela frase, que nada é imutável a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Quando Deus disse, vós sereis uma só carne, e quando Jesus advertiu, não separeis o que Deus uniu. O que Deus uniu. Isso não deve ser entendido segundo a lei instável dos homens, mas segundo a lei imutável de Deus. Então, o que não deve ser separado é o que foi unido por Deus, pela lei de Deus, porque isso não vai ser separado mesmo. No item 4, deve-se então considerar a lei civil supérflua e retornar-se aos casamentos segundo a natureza? Claro que não, porque nós temos progredido, nós não vamos retornar a nada que não estivesse nessa escalada do progresso. A lei civil tem por finalidade regular as relações sociais. O que seria de nós sem leis? Nós não poderíamos viver em sociedade.
As leis regulam as relações sociais, os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Ela é útil, é necessária, mas é variável. Ela deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nós precisamos, para viver em sociedade, das leis. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que a lei civil seja uma decorrência da lei de Deus. Se ela for uma decorrência direta da lei de Deus, ela não vai mudar, porque a lei de Deus não muda. Então, consequentemente, ela não vai mudar. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Vêm dos preconceitos que nós, humanos, somos carregados. Né? Esses preconceitos, se bem que ainda muito presentes, já perderam bastante o seu domínio. Por quê? Por causa do progresso moral. Ainda incipiente, mas nós sabemos que somos agora a melhor versão de nós mesmos, assim como sociedade. Então, o progresso moral vai fazendo dirimir os preconceitos. Nós estamos vendo aí quanto debate, graças a Deus, quanta coisa está se fazendo em relação a todos os preconceitos de que nós somos ainda muito carregados. Esse progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males sem números, as faltas e mesmo os crimes que resultam de uniões realizadas tendo em vista apenas interesses materiais. Quanta, quanta infelicidade é gerada por isso, pelos interesses materiais. Quantas relações, às vezes, doentias e até perigosas, são sustentadas por interesses materiais. Quando um não pode, quando um fica exercendo um poder sobre o outro porque tem o domínio material daquela relação. Quantas tragédias nós vemos ocorrer no nosso dia a dia por conta disso. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou lhes devolver a liberdade. É aí que há a necessidade até do divórcio para até se evitar uma tragédia. E no item 5, então, o texto nos diz: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado. Se se chega a esse ponto, a separação já estava ocorrendo lá na gênese da união, na verdade. É só tornar aberto, tornar real uma situação que já estava patenteada. Pois apenas reforma o que os homens fizeram, só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Se não houve toda essa Constituição que nós vimos falando, é claro que o divórcio vai ser o resultado. Depois, lá no segundo parágrafo, ele diz: porém, nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade absoluta do matrimônio. Ele não disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres? Que significa, como nós já vimos, que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Jesus ainda vai mais longe falando do adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Então, se não há, voltando de novo, se não há aquela constituição firmada na lei de Deus, na lei divina, não há afeição sincera, então pode ocorrer o adultério. Mas se não houver uma afeição sincera, se não houver essa constituição, essa real união. Então, nós vamos vendo aqui a importância desse estudo, mais uma vez reiterando, primeiro, lá como eu disse no início, a importância de nós buscarmos todos os meios que nós temos para estudar, para buscar a história,
para buscar as origens, para buscar o entendimento do que nós estamos estudando, porque assim fica possível a gente internalizar, a gente realmente vivenciar o que nós estamos tentando aprender. É só assim que nós vamos conseguir o real aprendizado. Então, esse capítulo é muito bonito e nos ajuda, a partir disso, a partir dessa importância dada ao estudo da base, nós entendermos mais a importância da lei do amor, que deve nos reger a todos os momentos, a importância da união, a importância do relacionamento e de nós instaurarmos a lei de amor nos nossos relacionamentos. Da lei do amor está regendo o nosso sentimento a cada momento das nossas vidas, dessa construção, dessa que se faz, desse burilamento que nos burila a nós, que burila o outro, que não somos nós que vamos mudar o outro, nós temos que tentar mudar a nós mesmos. O outro vai lá tentar mudar a si mesmo, mas nós estaremos com o olhar na intenção da felicidade do outro, que é o que deve nos mover num relacionamento. Então, queridos, eu agradeço muito a todos pela paciência de me ouvir e que nós continuemos estudando com todo o afinco para entendermos melhor as leis divinas, para que nós possamos fugir delas cada vez menos, para que nós possamos tê-la como diretriz real da nossa existência. Muito obrigada, graças a Deus, e obrigada à nossa casa pela oportunidade de estudo mais uma vez.